Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Sérgio Lourenço, sacerdote wicano da tradição de Taliesin, e você está na jornada do ABC da Bruxaria Solitária aqui no meu canal Minha Vida de Bruxo. E o tema principal da aula de hoje é os 4 elementos. Lembrando aí então que teremos o estudo, né, que você deve realizar, a leitura para compreender com mais profundidade o tema dessa videoaula, que é 2 referências bibliográficas que você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. E o tema do vídeo de hoje é os 4 elementos, que vai conversar bastante com o nosso vídeo anterior referente ao círculo mágico e também referente aos instrumentos, ao altar. Você deve ter notado que há uma correlação direta com os 4 elementos. E de uma forma geral, os 4 elementos, eles vão funcionar como um grande pano de fundo cosmológico dentro da religião Wicca, não apenas para falar sobre estados de consciência, forças espirituais, mas também eles vão servir para nos lembrar, sobretudo, da nossa essência elemental e como essas essências elementais são motivadoras e criadoras do processo criador também da vida. Então nós temos o sopro do ar, nós temos o calor do fogo, nós temos a fluidez e a saciação da água, nós temos aí a solidez da terra e a sua fertilidade. Então esses 4 elementos, eles se conversam. E se você notar os 4 elementos na religião Wicca, eles servem como um ponto referencial muito grande. Por exemplo, nos instrumentos mágicos, os 4 elementos podem ser observados de uma maneira em que essa maneira é descrita muitas vezes, de uma maneira que vai correlacionar os instrumentos a elementos. Por exemplo, é comum que nós associemos a tâmia ao elemento ar, algumas tradições associam com o bastão, a varinha, o bastão ou a varinha ao elemento fogo, o cálice ao elemento água, o pantáculo ao elemento terra, o caldeirão, a reunião e a quintessência desses elementos. No círculo mágico, nós, quando dividimos o círculo em 4 quadrantes, nós vamos encontrar então a referência elemental também nos quadrantes, leste, sul, oeste, norte, isso norte a terra, o leste o ar, o fogo é o sul, a água é o oeste. Então nós vamos encontrar aí níveis de consciência. E também, fora isso, nós vamos perceber e compreender que os 4 elementos vão estar representados através do uso da magia também perante e presente na Wicca, que vai ser as palavras, a respiração, o incenso correlacionado ao ar, por exemplo, o uso do vinho, da água mesmo, que vai estar relacionado aí com o uso da água, do elemento água, por exemplo, o fogo, o nosso calor do corpo, a dança, né, as chamas das velas, a chama dentro de um caldeirão vai estar representando o fogo, a brasa do incenso, os elementos sólidos, o sal, os próprios instrumentos, nosso próprio corpo, nosso pisar na terra, representando a terra. Então, se você notar, os 4 elementos, eles atuam o tempo todo dentro de um ritual, e eles se complementam e se conversam. Embora eles possam ser muito distintos em sua natureza, em sua essência, é uma essência que complementa uma a outra. É importante que você compreenda isso na sua jornada. E nós precisamos sempre buscar uma integração dos 4 elementos em nós se desejamos avançar com profundidade nessa jornada e nessa caminhada. Por exemplo, também nós vamos encontrar os 4 elementos nas estações do ano. A primavera é o ar, o verão é o fogo, o outono é a água, o inverno é a terra. Também vamos encontrar os 4 elementos na presença das fases lunares. A lua nova é a terra, a lua crescente é o ar, a lua cheia é o fogo, a lua minguante é a água. Então perceba que há uma correlação atuando também em nós. E ainda nós vamos encontrar os 4 elementos no processo zodiacal, que nós vamos ter aí nos 12 signos. Então os 12 signos, cada um dos 12 signos é regido por um dos 4 elementos. Então nós vamos ter aí os signos do fogo, que é Áries, Leão e Sagitário. Nós vamos ter os signos da terra, que é Touro, Virgem e Capricórnio. Nós vamos ter os signos da água, que é Câncer, Escorpião e Peixes. E nós vamos ter também os signos do ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário. Então, também é uma correspondência elemental nos signos, nos 12 signos, que é algo que também nós usamos até para poder
compreender os ritmos da Terra. Então é importante que você se atente aos 4 elementos como grandes professores e mestres, pois é eles que nos forjam. E é interessante pensar também que os 4 elementos estão presentes na forma e na forja do Atami. Olha que interessante, você usa sempre o Atami. Por exemplo, o Atami, né, como ele é feito de ferro, né, que produz o aço, então, para a lâmina dele, vem da terra. E aí, esse ferramenta, né, o ferro para se tornar aço, ele precisa ali passar por um processo de forja que envolve o fogo, envolve também o ar, envolve a água para temperar. Então tem todo um processo até que ele se transforme em um atame. E assim é com o nosso próprio eu. O nosso próprio eu ele passa ciclicamente pelos 4 elementos, sempre nos forjando, sempre nos maturando cada vez mais e nos aprofundando. Os 4 elementos também estão presentes nos significados alquímicos da psique. Então é importante que você se aproprie e compreenda isso. E as leituras descritas aqui vão te ajudar muito a exercitar, a compreender de maneira mais ampla os 4 elementos na nossa vida. Mas para além da ideia somente de compreender os 4 elementos numa ideia estritamente externa, nós precisamos compreender eles também internamente, através dos nossos sentidos, através de processos psíquicos, por exemplo, através de estados de consciência, por exemplo. A água vai falar mais das nossas emoções, o ar vai falar mais da nossa racionalidade, da lógica, da imaginação, muitas vezes. O fogo vai falar dos aspectos mais espirituais e também sexuais. A terra vai falar sobre os pensamentos concretos, de ações objetivas. Então é importante que você pense a partir dessa lógica também como níveis de consciência, e não apenas ou tão somente os 4 elementos como algo tangível e palpável, né, como ele se manifesta no próprio elemento dele em si. E ainda a gente poderia estender esse assunto dos 4 elementos falando dos elementais, mas isso aí seria um assunto para um vídeo muito específico, uma aula muito específica, mas ainda a gente poderia desdobrar nesse lugar e nesse momento. Então vale a pena considerar isso também. E o exercício proposto desse mês da sua jornada é um exercício proposto que é pensar agora a meditar com os 4 elementos. E você vai fazer isso utilizando simplesmente a água, o sal, o incenso e a chama de uma vela. E aí você vai colocar esses símbolos antes de você começar, né, o processo de meditação e tudo mais, de acordo aí com as referências cardeais disso no círculo mágico, para você meditar entre eles, né, você ficar centralizado. Então você vai colocar o incenso no leste, a vela no sul, o recipiente com água no oeste e o potinho com sal no norte. Então você vai fazer as consagrações específicas deles, vai se purificar, vai purificar o entorno também, vai lançar o círculo mágico com o Atami, e aí então você vai meditar centrado dentro desse círculo e pensar sobre toda essa metáfora dos 4 elementos em você. Tente fazer isso de 2 a 3 vezes na semana, durante um mês, refletindo. Deixe os insights virem durante essa meditação. Você pode visualizar as cores elementais ativas desses elementos. Por exemplo, o leste é amarelo, o fogo o leste, ar, né, é amarelo, o fogo, sul, é vermelho, a água, o oeste é azul, a terra, o norte é verde. Então você pode visualizar essas cores também e deixar sentir isso no seu corpo. Como que você se sente mais naquele dia? Você acha que hoje você está mais ar, está mais fogo, está mais terra? Pense sobre isso também. E aí você vai meditar dentro desse círculo mágico, e aí usando já todos os recursos que a gente já tem trabalhado e aprendido aqui, que é relaxar, entrar no estado meditativo, saber visualizar. Aí você vai ver que você está cada vez mais adquirindo habilidades para você vivenciar uma senda wicana de uma forma mais ampliada, ancorada e fundamentada. E lembre-se, depois que você terminou esse exercício, né, desfaz o círculo mágico, agradece aquela experiência e, né, encerra. E lembre de anotar as suas percepções e impressões em seus livros de registros. E não esqueçam de continuar as leituras descritas e referenciadas aqui na descrição do vídeo. E agora, até um próximo encontro.